Fala pessoal, aqui é o Rafael e hoje com mais um review de livro, só que agora o How to Draw. Devia ter feito esse review primeiro porque o How to Render ele é depois desse, né? Mas não tem problema, eu acho que o importante mesmo é o conteúdo. E esse livro aqui é destinado para aquelas pessoas que querem entender mais sobre questões de perspectiva, também aquelas pessoas que anseiam aí criar os seus próprios objetos, suas naves, seus veículos, né? Então, esse livro vai proporcionar diversas ferramentas ali de espelhamento, de duplicação, que ajuda ali no processo para você criar o seu concept, né? Seja um veículo, um objeto, enfim, qualquer coisa. E não somente isso, tem muitos fundamentos aqui extremamente importantes, até para aquelas pessoas que querem ingressar no 3D, né, em programas 3D, fazer modelagem, porque eu acho que esse estudo desse livro e as ferramentas, tudo isso vai ajudar muito na percepção do desenho tridimensional. Então, eu acho que é um livro muito recomendado para todas as pessoas ali, seja ela ilustrador, entusiastas que querem ter esse conhecimento. Beleza? Então vamos lá, vou começar abrindo aqui. Deixa eu centralizar na câmera. Bom, aqui é o índice, né? Então o Scott ele vai falar a princípio sobre materiais, né? Os materiais necessários para o estudo. Vai passar para a terminologia da perspectiva, né? Que é um capítulo muito importante, que ele mostra os fundamentos da perspectiva. Isso aqui é muito importante porque muitas pessoas utilizam grids, né, nos projetos, só que às vezes elas posicionam os pontos de fuga de maneira aleatória tal, e se ela não tem os fundamentos da posição que realmente precisa ficar os pontos de fuga, muito provavelmente ela vai ter objetos, elementos distorcidos na tela. Isso, se não for o objetivo, realmente vai ficar muito ruim. Então ele vai passar todos esses fundamentos. Depois ele vai entrar de fato nas ferramentas que você pode utilizar para construir seus objetos, né? Isso eu até costumo dizer que é quase uma modelagem do 3D, só que no ambiente bidimensional, porque realmente é bem interessante essas ferramentas mesmo. Depois ele vai passar para a construção de grids, como você deve construir as suas grids, vai falar sobre elipses, trabalhando com volumes, vai falar sobre ambientes. Depois aqui ele vai dar um exemplo de uma construção de uma nave do zero, passo a passo, né, desde da captação de informações, como funciona uma nave, enfim, ele vai passo a passo ali, depois com um exemplo com veículos, uma construção de um veículo, de um carro, né? Enfim, ele vai ali decorrendo sobre isso. Aqui o livro entra na questão de materiais. Obviamente que alguns materiais têm um valor extremamente alto, elevado, e às vezes nem vale a pena o investimento, porque grande parte das pessoas elas vão direto para o digital. Só que alguns artistas eles recomendam muito começar, se você não tem conhecimento de nada assim, começar com o tradicional mesmo, né? Com uma caneta, com papel. Por quê? Porque o Photoshop e outros programas oferecem vários recursos, né? Como Ctrl+Z, borracha, e isso acaba facilitando as coisas, né? Quando com papel e uma caneta, se você errar, você não tem como voltar atrás, você vai ter que refazer. E isso acaba dando a você assim um carinho maior na hora de fazer o exercício, na hora de fazer o traçado, né? Uma atenção maior. E ajuda muito começar. Eu mesmo comecei com o tradicional, né? Então alguns desses materiais eu adquiri. Caneta, lápis, papel, alguns, né? Não tudo, só para ter essa noção mesmo. Bom, enfim, acho que é isso. Bom, aqui ele vai passar por alguns exercícios de coordenação motora, porque perspectiva exige nossa, desculpa. A perspectiva exige conexão com os pontos, né? Então, se o seu traço, se sua reta for muito trêmula, isso vai fazer com que a sua qualidade de linha fique muito ruim
e o desenho não vai ficar legal. Então é importante você fazer esses exercícios para treinar o seu traçado. Então ele passa alguns exemplos de exercício, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre coordenadas. Aqui ele vai passar exercícios para coordenação de curvas, porque uma hora os elementos serão curvados, né? E você vai ter que ligar os pontos mediante uma curvatura, e seu traçado vai ter que ser o mais correto possível para o desenho ficar bom. Então, se você usa a medida tradicional, você vai treinar com a caneta ou lápis, né? E se você usa, no caso, o computador, você pode usar a sua caneta, da sua tablet ali para poder fazer esses exercícios. Mais alguns exercícios de coordenação. Esse capítulo aqui, o Scott, ele vai tratar sobre a terminologia da perspectiva. É um capítulo extremamente importante porque ele vai realmente passar pelos fundamentos. Então, independentemente se você trabalha com ilustração, se você faz manipulação de imagem, é um capítulo, é um conhecimento, né? São conceitos extremamente importantes aí para que o seu projeto ele ganhe um grau de realismo, enfim, não fique distorcido. É muito importante esse capítulo. Aqui ele vai desde o básico, né, que é o plano do chão, o station point, a linha da visão, o plano de imagem. Ele fala sobre o cone de visão, que é justamente aquilo que eu falei da distorção, né? Às vezes você não quer que o seu elemento fique distorcido e às vezes você quer que ele fique distorcido. Depende daí da sua intenção, né? Só que para você fazer isso, você tem que ter esse conhecimento. Enfim. Aqui ele vai passar até algumas configurações que você pode fazer na sua grid para poder ter ali uma composição legal, né? São posições ali dos pontos de fuga, meio que padrões assim que o pessoal utiliza, realmente para ter um ganho ali na composição. Enfim... E nesse capítulo aqui, o livro ele vai trazer ali ferramentas e recursos que você pode utilizar para manipular o seu objeto, né? Então, eu costumo dizer, acho que até falei no comecinho do review, que são ferramentas, isso aqui é quase uma modelagem 3D, assim, por assim dizer, né? Então, são ferramentas que você usa para conseguir ali construir o seu elemento, o seu objeto. Então, por exemplo, a gente tem aqui um quadrado, você quer replicar esse quadrado aqui para o lado, né? Então você usa esse recurso, né, que é o X, e você consegue replicar esse quadrado perfeitamente do lado. Mesma coisa se for em perspectiva, você tem um quadrado aqui em perspectiva e você quer gerar esse mesmo quadrado na perspectiva. Então você faz a mesma configuração e você consegue ali gerar esse quadrado. Então são várias ferramentas, né? Assim como você tem várias ferramentas num programa 3D, ele vai te dar várias ferramentas, só que para você usar isso num ambiente bidimensional, né? Para construir um elemento 3D. E aqui também tem esses ícones, né? Que se você baixa o aplicativo, você coloca o celular ou entra no site do Scott e aí ele vai dar o exercício passo a passo para você acompanhar. Aqui ele vai falar sobre a multiplicação e a divisão dos elementos, né? Então você tem um elemento e você quer, no caso, criar vários outros segmentos aqui do lado, né? Em perspectiva. Então ele vai dar toda a configuração de como fazer isso. Espelhando em perspectiva, espelhando verticalmente na perspectiva, espelhando planos inclinados em perspectiva. Então são várias ferramentas que ele vai mostrando, né, trabalhando com curvas. Enfim, é isso. E aí ele vai passar para o tema de criação de grids, né, como você cria uma grid em perspectiva, né? Então ele vai passar todo esse conceito. Criar quadrados perfeitos, né, em perspectiva. Até para caso você queira gerar um ambiente e precisa ali estabelecer uma metragem, como os quadrados são iguais na perspectiva, então você consegue estipular um tamanho para esses quadrados e aí você dimensionar fazer uma projeção real disso, né?
enfim. Vou passar. Aqui são outros métodos de construção de grids. Criando grid com elipses. Vou passar rapidamente também para o livro não ficar muito grande, vocês vão olhando as páginas aí. Ali vai entrar na questão da terminologia de uma elipse, né? Como que funciona uma elipse. Ó, criando uma escada, tá vendo? Trabalhando com volumes, agora ele entra aqui em um tópico um pouco mais complexo, que é você dar volume para os elementos. Né? Então, por exemplo, você traça uma linha, né? Como se você tirasse um filete do objeto. E a partir disso você consegue ali gerar um volume. Mais algumas ferramentas, algumas técnicas para ajudar. Aí ele fala até um pouquinho sobre suavização das bordas, né? Aí ele fala esculpindo as superfícies, como eu falei, é quase uma modelagem 3D, só que no papel. Aí ele fala um pouquinho sobre environment, né? Desenho de ambientes. Tem muito conteúdo, gente, nesse livro. É muito completo. Nesse capítulo aqui, o Scott ele vai construir uma nave do zero, né? Obviamente utilizando todas as ferramentas e recursos que ele ensinou ao longo do livro. E no começo aqui é interessante porque se você quer construir uma nave, obviamente que você tem que ter o conhecimento mínimo de como funciona um avião, né? Então ele até fala aqui, né, os flaps, enfim, a mecânica, né, a mecânica básica de um avião. E ele fala para você tem que buscar esse conhecimento para você também não fazer um objeto que na vida real não tem menor sentido, entendeu? Aqui alguns recursos para construção de uma grid de nave, para você ter esse conhecimento e gerar a nave, poder utilizar essa grid para gerar uma nave em cima dela. Acho que ele começa a construção de uma nave desenhando só o filete, né? Como eu falei, como passasse a faca na nave ali e ficasse só a borda. E a partir dessa borda, ele começa a gerar o volume. Tá vendo? E aí ele vai usando todas aquelas ferramentas que ele ensinou, né? Aqui, ó, dobrando ó, o X, né? Ele joga um X para cá, para jogar para lá, para conseguir pegar a dimensão dessa asa igual do outro lado, entendeu? Então tem todas essas ferramentas aqui que facilita muito a construção. Enfim, e aqui tem a nave pronta. Aqui ele vai entrar na questão de veículos terrestres, né? E é o mesmo conceito, né? Você entender como funciona um veículo, né? Que tipo de veículo que você vai construir, né? Se é um veículo militar, se é um veículo popular, enfim. Ele vai decorrendo sobre esse assunto. Bom, acho que é isso, pessoal. Deu para ter uma ideia desse livro aqui, o How to Draw. Beleza? Obrigado a atenção e a paciência. Um abraço.